Portanto, sobre o que nós vamos falar hoje? Sobre a redenção consumada. Não, hoje na verdade é o intervalo. Só que não. E o que a gente faz no intervalo? A gente bebe água, toma café, descansa. Aqueles mais assim, interessados refletem um pouco sobre o que foi a primeira parte. Mas não é um horário de descanso, não. Numa peça de teatro, dividida em atos, mas não é para os atores. Não é a mesma coisa para quem está no bastidor. E é aí que nós nos encontramos. Nós não somos espectadores dessa história. Nós não simplesmente assistimos essa história e coletamos algumas coisas boas para a nossa vida. Mas nós somos atores dessa peça. Nós somos participantes, atuantes dessa história. Portanto, o que nós vamos falar hoje é um relato do reino aguardando um desfecho. O período intertestamentário, eu treinei para falar isso, ou interbíblico, como também é conhecido. Nesse momento, se analisarmos como uma peça de teatro, é o momento em que se prepara o palco, muda o cenário, deixa tudo pronto para a continuação dessa peça. E quem está trabalhando nessa peça tem muito trabalho a fazer durante esse tempo. E é isso que aconteceu nesse período. Nós pegamos o fim do Antigo Testamento, com o povo vivendo na terra, em relativa paz sobre o governo persa, quando há o retorno do cativeiro. Está em Esdras capítulo 1, versos de 1 a 5. E nós temos um período que, se alguém tiver uma Bíblia mais antiga aí, se você pegar Malaquias 4, o final dele, pelo menos eu procurei minha Bíblia de quando eu era adolescente e não achei, mas ela tinha várias páginas em branco. Hoje talvez tenha aí uma só, a face e tal, para economizar papel. Mas na minha tinha várias páginas em branco que a gente usava para os outros adolescentes deixar recadinho para a gente. A gente deixava assinatura dos amigos. Mas o que são essas páginas em branco? Até chegar em Mateus, capítulo 3, verso 1, em que há uma clara leitura do que aconteceu, a profecia de Malaquias. Vamos abrir em Malaquias, capítulo 4. Vamos ler isso aqui. Na verdade, eu vou ler o versículo 3, verso 1, depois vou para o capítulo 4 e vou ler os versos de 4 a 6. Vamos lá. Malaquias, capítulo 3, verso 1. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 4, verso 4. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Na minha Bíblia eu virei só mais poucas páginas aqui. E cheguei em Mateus capítulo 3, verso 1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. A mensagem profetizada lá em Malaquias vem se cumprir. João Batista vem para falar de Jesus, vem anunciar a esperança real
para Israel e para o mundo. Bem, nesse período, do final do período aí de exílio, somente uma pequena fração do povo de Israel voltou para a Palestina. E havia um anseio ardente entre os judeus para que Deus agisse, trazendo libertação para o seu povo. E durante esse período, o povo judeu se esforçou para reconciliar a sua fé nas promessas divinas de bênção com a experiência que eles estavam tendo. Mas eles sentiam falta de Jerusalém, eles sentiam falta da terra prometida deles. Se vocês pegarem um momento para ler o Salmo 137, é uma oração, um cântico de saudade dos tempos de Jerusalém. O povo sempre viveu por essa esperança. Esse período intertestamentário fala de um período de 400 anos entre a história de Malaquias e Mateus. Aí eu li os textos que estão aí, Malaquias 3, de 1, 4, de 4 a 6. Mas a grande questão aqui é essa cessação da revelação bíblica. Nenhum profeta se levantou nesse tempo em nome de Deus. Agora, que diferença faz isso? Você possivelmente tem a sensação de que Deus não ouve você. Pior, a sensação de que Deus não responde você. Eu, pelo menos, tenho isso. Como é difícil para o nosso coração viver, aparentemente, num momento de silêncio, em que eu não tenho respostas. Parece que a esperança se esvai. Além disso, se eu me permito estar sem a palavra de Deus, e quanto mais tempo isso passa, mais a esperança, a fé, mais a... Deixa eu tomar água. Gasguei. Mais a fé se esvai, mais o sentimento de abandono aumenta. E maior a chance de eu me aculturar com outras coisas, me acostumar com outras verdades e aceitar outras verdades como, na verdade, outras mentiras como verdades. Qual a importância de conhecermos esse período intertestamentário? Qual que é a relevância de aprender sobre esse período? Numa leitura simples no Novo Testamento, você percebe que os autores do Novo Testamento não se preocuparam muito em explicar certos conceitos sociais, políticos. Eles não procuraram explicar ali de onde veio a origem de fariseus, saduceus. Ele já escreve como se os seus leitores estivessem muito bem acostumados com o que estava ali no cenário. Mas nós lendo, não. Isso não faz o menor sentido para a gente. Por isso esse período é tão importante para que a gente compreenda muito melhor o Novo Testamento. Faça sentido muito das coisas do Novo Testamento, lembrando que a interpretação bíblica não é algo que eu faço só à luz primeiro dos meus dias, mas eu tenho que buscar para aquilo que ela foi escrita e fazer o paralelo com a minha vida para que eu possa tirar da Escritura o que ela quer dizer e não o que eu quero que ela diga. Bom, portanto, pegando aí esse gancho ainda da volta dos judeus para a Palestina, e falar Palestina não é errado, não era o termo que se usava na época, mas é fácil para nós hoje entendermos de que lugar estamos falando. Então, após esses anos de cativeiro, somente uma minoria deles retornou para a terra. E era minoria mesmo. Em Esdras capítulo 2, você vê que se fala de, somando os números ali, dos versos 64 a 65, Esdras relata, nós não falamos de 50 mil pessoas, de todo o povo que estava
na Pérsia e voltou para Israel. Tá? Fora da Palestina, algumas comunidades tiveram mais êxito em permanecer fiéis à Torá, à lei, e a resistir à acomodação dessas culturas. Outras nem tanto. Não é muito diferente da vida que nós vemos hoje. O quanto às vezes a gente se afasta demais, se acultura demais. Quero aqui só fazer um parêntese para vocês entenderem o quanto as influências externas pesam na própria forma de viver a nossa religião. Nós somos evangélicos dentro de um país de uma raiz católica. Portanto, caso alguém tenha crescido dentro de um meio evangélico, não perceba tanto o quanto nós somos católicos em muitas coisas. Para quem se converte de uma igreja católica, como foi meu caso, isso sempre ficou muito claro. Mas talvez você que tenha crescido dentro de um lar evangélico não faça tanto sentido. Mas é impossível a gente não ter influências externas dentro da nossa vida. E o que eu quero só ressaltar em todas as histórias que eu vou contar daqui até o final da aula pensem só nisso. Deus foi preparando o palco, preparando esse espetáculo para os atos que viriam depois. E essas influências que houveram, elas tocaram a todo o mundo conhecido na época. Sejam os pagãos, ou os gentios, sejam os próprios judeus. A questão é como é que o judeu entendeu isso e a diferença que isso fez na vida dos outros povos. Bom, judeus tanto da Palestina quanto da diáspora, e caso você não sabe o que é diáspora, vem de disperso. Os judeus que não estavam mais ali na Palestina e que se espalharam pelo império todo. Seja ele o persa, depois a gente vai falar do grego e principalmente depois do Império Romano. Mas uma coisa é fato, para os judeus, duas coisas foram fundamentais e isso foi muito importante para o desenvolvimento depois do cristianismo. Uma delas é um lugar chamado sinagoga. A referência mais próxima do que seja uma sinagoga é isso aqui. Era um lugar onde os judeus se reuniam todo sábado, onde era um centro educacional, judicial, social, econômico, político para essa comunidade. E em cada cidadezinha, cada núcleo judeu, em todo o império, havia uma sinagoga. Não muito diferente disso, se vocês pararem para pensar no desenvolvimento do cristianismo, você vê pequenas cidades sendo plantadas, começando um núcleo popular, e ali começa uma igreja. Quando eu era mais novo, eu sempre dizia que qualquer cidadezinha que tivesse uma igreja, católica no caso, aqui no Brasil, e uma lojas pernambucanas, podia ser considerado uma cidade. Certo? Ou Bradesco. Não, o Casas Bahia é muito recente, o senhor está muito moderninho. O Casas Bahia é um negócio mais recente. Tá? Lembre-se que tem gente aqui que não sabe o que é talão de cheque. Então, carnê, essas coisas, não faz sentido. Tá bom? Então, as sinagogas foram essenciais em todo o desenvolvimento do cristianismo. Por quê? Porque onde a mensagem do evangelho alcançava mais rápido essa comunidade judaica, onde eles se reuniam, era onde eles falavam entre eles e vinham comparar aquilo que eles estavam lendo com as verdades que estavam sendo pregadas a partir da luz do evangelho. Paulo foi alguém que se utilizou sempre das sinagogas para a propagação do evangelho. E por bem, a Torá permaneceu uma base para a vida do povo, porque se ele tivesse esquecido da lei, se ele tivesse esquecido das palavras e revelações de Deus, aí tudo tinha ficado muito disperso. Mas Deus cuidou desse detalhe. 5 convicções fundamentais da jornada de Israel durante todo esse período que nós vimos desde Abraão
até chegar aqui no período intertestamentário, foram essenciais e moldaram a forma de viver dos judeus e foram essenciais também no desenvolvimento depois do cristianismo. A primeira delas é o monoteísmo. Israel cria em um só Deus, soberano sobre tudo, criador de todas as coisas. E acreditava que eles existiam, foram escolhidos por Deus para servi-lo e para adorá-lo. Eles também permaneceram fiéis à lei, como eu falei há pouco. Deus deu a lei a Israel para guiar o seu modo de vida. Eles também tinham uma convicção que sobre a terra em que eles viviam e o templo. A terra para o judeu não era uma casa, não era um terreno onde eles habitavam. A terra tinha um significado muito maior, porque eles sabiam que ali era onde Deus habitava. E o templo era a forma clara deles entenderem o relacionamento. Deus estava próximo a eles, eles iam se encontrar na casa de Deus. E, por fim, sabendo que eles eram um povo escolhido, um reino sacerdotal, e que a vontade de Deus era influenciar os outros povos, com apenas um detalhe, o pecado. Porque como vimos lá na queda, de lá até hoje, e até a volta do Senhor Jesus, o pecado é esse ingrediente que bagunça tudo. E bagunçou a certeza de Israel com relação àquilo que eles deveriam fazer. Ou seja, propagar esse evangelho. Mas apesar da sua infidelidade, Deus permaneceu fiel. Apesar de Israel ter deixado isso de lado, Deus permaneceu fiel. Apesar de nós hoje, muitas vezes, como os judeus desse tempo, estarmos mais preocupados com forma, com o que é visual, com o que é palpável, e deixamos de fazer a missão que Cristo deixou para nós. E nós veremos isso daqui 2 aulas. Deus ainda assim age em misericórdia. Deus ainda assim permanece fiel à sua promessa. Acho que eu mantive uma questão do Ciro aí quando ele manda voltar. Mas o segundo ponto aí, a expectativa dos exilados, pode mudar para o 18. Obrigado. Eu mantive aí, foi um errinho meu. A expectativa dos exilados que retornavam para a terra, ela não estava à altura do esperado. Ou seja, Deus aparentemente não tinha feito uma revolução cósmica. Deus não tinha matado todos os seus inimigos, todos os seus opressores. Deus não tinha tinha descido a mão e o sarrafo sobre os ímpios. Talvez a gente possa, como o próprio pastor Valdir aqui está rindo, achar que essa não é a realidade nossa. Mas se a gente fizer uma forcinha pequena, alguns anos atrás, era isso que nós íamos sentados nos bancos das igrejas e acho que ainda vê. Onde metade da igreja é santa, a outra é ímpia, porque um acredita num lado ideológico e o outro lado ideológico. Então, a metade de cá acha que Deus tinha que pousar a mão sobre o lado ideológico errado e decepar cabeças. Como eu disse, a história do povo de Israel não é diferente da nossa. Só muda o tempo. Assim como muitas coisas só mudam o endereço. Por exemplo, filho adolescente só muda o endereço. É sempre a mesma coisa. Só falei isso porque minha filha está em algum lugar escondida aí e disse que ia assistir minha aula hoje. Eu já olhei para lá, o pessoal olhou em volta, está aí, né? Beleza, ela já até afundou na cadeira ali. Isso. Muito bem. Gente, o templo também foi reconstruído, mas mais uma vez foi frustrante para eles. Para quem voltou para Israel e reconstruiu o templo, talvez não tenha havido
visto o agir de Deus para que isso tivesse acontecido e a grandiosidade disso. Não, eles olharam e falaram, o tempo de Salomão era melhor, hein? Aquele era bonito, aquele era imponente. Não, esse casebre aí. Nós somos, pela queda, sempre impactados pelo visual, pelo que é palpável. E isso, aparentemente, não muda nas nossas vidas. Mas ainda há esperança. Ainda há esperança. Eu botei novamente o texto. Depois a gente vai compartilhar a apresentação, tal, vocês vão poder acompanhar tudo isso que eu montei aqui. Ainda há esperança, como em Deuteronômio 30, de 9 a 11, como eu li no início. Mas eu quero lembrar que essa esperança existe porque Deus sempre prometeu que não nos abandonaria. Ele sempre cumpriria as suas promessas. Eu me lembrei de Mateus 28, 19 a 20, conhecido como as palavras de Jesus ali na grande comissão, em que ele fala: ide por todo mundo, pregue o evangelho, ensinando-os a obedecerem o que eu os ensinei, e que Ele sempre estaria conosco. Certo? Vão e ensinem a obedecer o que eu digo. É o que esse texto de Deuteronômio diz. Guardem os meus mandamentos, os meus decretos e ordenanças. Mas, quando a gente pensa isso, à luz do que eu falei do texto de Mateus 28, primeiro há um relacionamento. Primeiro é um ouvir da palavra. O primeiro é caminhar com essa palavra. O primeiro não é caminhar com Deus que está distante, ausente e que faz silêncio, mas alguém que está com você, que você conhece cada dia mais, porque você sabe que Ele já conhece tudo de você. E isso nos permite enxergar a esperança de que Ele sempre estará conosco. E obedecê-lo se torna algo natural. Eu não obedeço a quem eu não me relaciono perfeitamente. Aí talvez você diga, mas o meu filho adolescente também não. Porque nós nunca podemos esquecer do ingrediente do pecado, que nos faz sempre termos que ouvir o Evangelho. Sempre sermos lembrados do Evangelho. Sempre sermos lembrados daquilo que éramos, de um resgate, de uma regeneração não merecida, de um plano maravilhoso que Deus fez, e portanto eu posso ter esperança sempre, e eu vou obedecê-lo a Deus. Depois disso, no ano de 331 a.C., Alexandre Magno, pode deixar o mapa mesmo, que acho que vai dar para dar uma ideia um pouquinho. Um general grego, ele invade e conquista praticamente tudo que se tinha do mundo à época. Da Grécia, toda a Ásia Menor, todo o Oriente Médio, pelo menos essa parte toda de cima aqui, grande, até chegar na Índia, e o Egito. E o Egito sempre foi a bola da vez, o Egito sempre foi muito interessante. O Egito era o celeiro do mundo. Então, negociar com ter essa região na mão era ter o comércio, era ter o poder, era ter o domínio financeiro do mundo. Foi isso que Alexandre conquistou, inclusive em pouquíssimo tempo. Mas, gente, a ameaça mais séria à existência de Israel, assim como a maior ameaça à existência do povo de Deus, não é e nunca foi militar nem política, mas ela é cultural. A aculturação é que é o nosso maior problema, como foi para os judeus. Houve muita influência da cultura grega, conhecida como helenista, não só para Israel, mas todo o mundo ocidental é extremamente influenciado pela cultura grega. Nós somos fruto, se a gente for lá atrás, o porquê que pensamos o que pensamos, porque fazemos o que fazemos, a gente se deve muito à influência grega no mundo.
a identidade cultural e religiosa de Israel, e eu tenho que dizer que de todo o mundo ocidental, se conformou e é conformado aos padrões culturais desse dominador. O idioma foi uma das grandes influências dos gregos, porque todo esse mundo conhecido que eu mostrei no mapa, começou a falar uma mesma língua. O Brasil é um país de extensões continentais, praticamente. Se vocês pegarem que o estado de São Paulo é maior do que a maioria dos países europeus. Aqui a gente tem no Brasil gente de diversas partes, né? Veio de diversos estados, de culturas diferentes. Se eu converso com alguém do Pará, por exemplo, eles têm até um palavreado diferente, têm um jeito diferente de falar. Se eu converso com alguém do Espírito Santo, tanto quanto, aquele sotaque meio carioca até às vezes, né? Os capixabas. Eu viajei bastante por causa do trabalho, por diversos cantos do Brasil. Me lembro de uma vez num restaurante em Manaus, e eu olhei lá no menu, né? Bolinho de aipim. Eu falei, não quero isso não. Não, cara, come, você vai gostar. Não sei o que é esse negócio, esses frutos do norte aqui, isso não é muito minha cara, não. Até que alguém falou assim, você gosta de bolinho de mandioca? Cara, bolinho de mandioca é bom. Eu falei, então pede que é a mesma coisa. Bom, mas o que torna o Brasil um país não são as suas diferentes culturas. O que torna o Brasil é que eu posso falar a minha língua portuguesa em qualquer lugar do Brasil. E tirando uma coisa ou outra, eu consigo compreender o que está sendo falado. As ideias são as mesmas, a gente consegue chegar no mesmo lugar. E foi isso que a língua grega trouxe para o mundo conhecido da época. E isso foi essencial, se vocês pensarem, para a propagação do cristianismo também. Porque quando o evangelho foi propagado em todo o império ali, conhecido, se falava uma mesma língua. E isso foi extremamente importante. Por mais que em algumas regiões você tivesse as línguas locais, cada povo tivesse a sua própria língua oficial, a sua língua natal, o grego era compreendido em todo o império. Isso foi essencial para eles. A filosofia foi outra influência importantíssima para essa preparação para o que viria depois. Para a propagação do evangelho, a questão filosófica foi bastante importante não para os judeus, mas para todo o mundo pagão. E eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade para entender como é que chegaria a isso. Mas em linhas bem simples, Deus teve que aplainar a coisa toda no pensamento. Porque você tinha muitas culturas politeístas. Você tinha muita gente com acreditando em coisa demais. Mas as guerras, aquele tempo tumultuado de invasões, de opressão de outros povos, e o grego trouxe um pensamento que era de que a fé é mais racional do que simplesmente eu acho, eu acredito. E é como se o politeísmo fosse se perdendo a graça, porque o ser humano começou a questionar mais, e questionando mais ele viu que esses deuses não se explicavam racionalmente. E caso você pense aqui, mas Deus eu não vejo, como assim eu explico? Então fica aí uma dica. Nós cremos, não é por um sentimento bonito, de pura necessidade, mas o Deus que nós cremos é real. Sexta-feira no nosso PG, começando um estudo na carta de Tiago, e falando sobre pedir sabedoria, a gente tem que lembrar que essa sabedoria é uma pessoa. A sabedoria não é uma virtude. Para nós, sabedoria é Jesus Cristo. Ele é uma pessoa. Ele é real. Portanto, a filosofia grega
conseguiu trazer uma coisa que chama-se ceticismo. Mas para que isso é tão importante? Porque o ser humano liso, plano, sendo racional, ele começa a fazer questionamentos. E ele começa a questionar quem eu sou, por que eu existo, de onde eu vim, qual é a minha função nisso tudo. E com essas questões sem resposta, o Evangelho traz a resposta que nós precisamos. E foi isso que foi acontecendo com o mundo. Um crescimento tão grande de ceticismo que foi se consolidar depois no Império Romano, no pensamento romano, que não tinha um Deus, ele adorava o imperador já nessa época. Esses questionamentos favoreceram demais ao homem questionar quem ele era, a entender que Deus é transcendente, que a alma é imortal, e que ele ele precisava encontrar respostas, e essas respostas viriam depois pelo Evangelho. Também teve grande influência de hábitos e costumes que mudaram bastante a vida ali da sociedade em todo o Império. Depois disso, Alexandre falece com 33 anos, bem novinho o moço, e não tinha herdeiro. Onde não tem herdeiro, vira bagunça. Aí os seus generais resolveram fatiar o bolo. Quem é mais forte fica com mais, quem é menos forte fica com menos, e assim foi. Pode botar o mapa para mim, Bruno. De seus 4 generais, os principais nessa divisão acabou sendo Ptolomeu, que ficou com a cerejinha do bolo, essa região ali do Egito, inicialmente com Israel, e Seleuco, que pegou boa parte do restante do império, essa parte amarela aí. Pode passar para mim, Bruno. Então, na disputa dos seus generais, os Ptolomeus e os Seleucidas também governaram Israel. Ptolomeus de 311 a 198, um período maior, os Seleucidas de 198 a 164 a.C. Não preciso explicar que antigamente se contava o tempo ao contrário, né? Tá, tranquilo. Tranquilo. É como a gente gostaria que talvez as nossas vidas fossem contadas, né? Sempre a menos assim. Havia uma tensão entre a fé de Israel nas promessas e a sua experiência de vida, em meio a essa cultura estranha. Quer um exemplo? Durante já o reinado dos Seleucidas, que foi bastante opressor, principalmente na questão cultural e religiosa, muita perseguição religiosa, Seleuco começou a construir ginásios, porque o grego praticava muita atividade física. Então você imagina Jerusalém, cheio de judeu, e um ginásio de prática esportiva. O Bruno talvez ache, beleza? Top, vamos andar de bicicleta aqui e tal. O problema é que eles praticavam atividade física como? Sem roupa, nus. Imagina o judeu com as suas tranças. Como é que chama aquele negocinho bonitinho do lado assim? Eles têm uma fitinha assim, tal, aquela coisa toda. Ele olhando para isso. Vou mais longe. Imagina você mandar o seu filho, homem, fazer atividade física no ginásio. Um menino aos 8 dias de vida, judeu, tem que ser o quê? Circuncidado. Aí ele chega lá no meio dos menininhos gregos, que não estão circuncidados, mas são, a maioria, é a força cultural. Esses meninos já experimentavam o bullying, já experimentavam a zoação. Aí alguns pais já começaram a falar, vamos deixar de circuncidar, porque, né, coitado do menino, vai sofrer bullying na escola. Não vai dar certo esse negócio. Para o judeu tradicional, isso não funcionava. E, de certa forma, as coisas culturais não funcionam para a gente, e sempre haverá esse conflito entre o que é santo e que eu não tenho que abrir mão, e o que é costume. Ok?
No caso, a circuncisão para o judeu não era uma questão de tradição e costume, era uma ordenança, certo? Aí, ainda sob Seleucida, Antíoco Epifânio, houve então uma prática de saquear e helenizar. Saquear porque Roma já estava rondando em volta. Roma já estava rugindo em volta e ele precisava jogar carne para esse leão. E ele precisava de dinheiro. Então ele começou como ele não tinha muitos pudores com religião, ele começou a saquear onde tinha riqueza. E vocês sabem que, para o judeu, o templo era o banco. Não existia bancos, agência bancária na época. As riquezas ficavam armazenadas no templo. Então, se lá tem dinheiro, eu sou governante de tudo isso, é meu. Mais uma vez, para o judeu, isso foi o caos. Até que, na perseguição religiosa tão ferrenha, o tal do Antíoco Epifânio resolve fazer sacrifícios a deuses pagãos no templo. Ele chegou a um ponto de mandar fazer o sacrifício de um porco no templo. Assar uma pancetinha no templo. E aí o negócio pegou, agora foi demais, certo? Agora ofendeu gerações da minha vida aqui. Não dá mais. Isso foi narrado, eu vou ler para vocês. Isso aqui, eu, como falei, me converti vindo do catolicismo. É minha Bíblia católica que eu tinha aos 11 anos. Na Igreja Católica a gente faz a primeira Eucaristia, né? Primeira comunhão. E essa era a minha Bíblia, que eu lia assim, tá? Acho que eu lia, não lia tanto quanto leio hoje, mas lia. Eu vou ler aqui, 1 Macabeus, é um livro que nós não temos no nosso cânon, mas é um livro histórico muito importante para entender esse tempo todo que nós estamos falando aqui. E vou ler o texto de 1 Macabeus 1, de versos 21 a 23. Pode passar para o 25. Após ter derrotado o Egito, pelo ano 143, regressou Antíoco e atacou Israel, subindo a Jerusalém com um enorme exército. Entrou com arrogância no santuário, tomou o altar de ouro, o candelabro da luz, com todos os seus acessórios, a mesa da propiciação, os vasos, as alfaias, os turíbulos de ouro, o véu, as coroas, os ornamentos de ouro da fachada, e arrancou todo o revestimento. Tomou a prata, o ouro, os vasos preciosos e os tesouros ocultos que encontrou. Antíoco profanou o templo, e isso pesou demais. A cena é que um cidadão chamado, um sacerdote chamado Matatias, que havia recebido a ordem para oferecer esse sacrifício impuro, deu um basta. Matou tanto o oficial do rei quanto o judeu que o acompanhava para fazer isso, fugiu para o deserto, e lá ele formou um pequeno exército de rebeldes. Ele falece um ano depois, seu terceiro filho, chamado Judas, que assume a liderança desses rebeldes, e Judas vem depois a ser apelidado de Macabeu, que significa martelo, porque ele martelava o seu inimigo incessantemente. Aqui nós vemos um grupo de rebeldes judeus pegando em armas para garantir que o Estado de Israel, ou melhor, aquela região da Palestina, voltasse para eles, que Jerusalém voltasse novamente a ser dos judeus sem a opressão estrangeira. Essa revolta dos Macabeus tem início em 167 a.C. No ano de 164, Judas já entra em Jerusalém. Há então a purificação do templo, a reconstrução do templo do Senhor,
E aí eu tenho um outro texto aqui de 1 Macabeus. Os macabeus, então, na mesma época, cercaram o Monte Sião com uma alta muralha e fortes torres, para que os gentios não viessem a profaná-lo como outros tinham feito. Judas pôs ali tropas para guardar e fortificou também Bet-sur para o proteger, a fim de que o povo tivesse uma fortaleza no lado da Judéia. Eles tomaram novamente Jerusalém, purificaram o templo, reconsagraram o templo do Senhor. E no ano 142 a.C., estamos falando de praticamente 20 anos aí, é que o governo seleucida foi completamente removido de Israel, dando início a um período de independência e de autonomia judaica. Bom, os descendentes desse irmão mais velho de Judas, chamados depois de Asmoneus, governaram por cerca de 80 anos a Israel. Israel, então, agora era governado sem a influência de um povo opressor, de um povo pagão. Então, está resolvido os problemas. Deus agiu, né? Deus finalmente agiu na história de Israel. Só que não. Ainda não tinha acabado a história. E esses reis asmoneus não tiveram o mesmo compromisso com o governo de Deus e a lei de Israel. Talvez tivessem tido mais zelo religioso do que compromisso com a lei de Israel. E envoltos em corrupção, em imoralidade, em aculturação, no ano de, eles se enfraquecem e caem, cedem no ano de 63 a.C., se o judeu achava que estava ruim, agora ia ficar pior. Porque vêm os romanos. No ano de 63, Pompeu Magno, à frente do seu exército, entra em Jerusalém, que inclui Israel, e inclui Israel no Império Romano. Esse domínio perdurou por cerca de 500 anos, com governadores fantoches, onde até o sumo sacerdote era nomeado pelos romanos. Um governo muito brutal, muito violento, que garantia a ordem em todo lugar do império. E esse império era o que se tinha de praticamente de mundo conhecido na época. Pegava toda a Europa, até o Egito aqui, e ia por toda a Ásia Menor e Oriente. Tá? Então, você tinha um império agora forte e gigantesco. Já havia surgindo, depois de tantos anos de opressão, um ódio racial pelos gentios. Não à toa você vê no Novo Testamento muita rejeição do judeu pelos samaritanos, por exemplo. O ódio que eles tinham pelos romanos e por todos os judeus que trabalhavam para os romanos. Algumas contribuições que foram prestadas por Roma para a difusão do cristianismo. Um domínio mundial de Roma. Roma era o que se tinha conhecido como um mundo. Então, como eu falei, o Brasil é um país de dimensões continentais. Eu viajo em qualquer lugar do Brasil, simplesmente com o meu documento de identificação. Vamos ampliar um pouco? Existe um negócio chamado Mercosul, onde eu consigo ir para a Argentina, para o Paraguai, e eu ando também com a minha identidade nacional. Você pega o que eu falei de todo o Império Romano, pegando toda a Europa, todo o Oriente Médio, a Ásia Menor, e tudo isso era um lugar só. Tudo isso era um país só. Então, esse domínio que Roma permaneceu também fez o quê? Com que os povos fossem unificados. Todos eram romanos.
Vamos lembrar aqui de Paulo. Paulo era nascido lá em Tarso, mas ele era um cidadão romano por direito. E isso permitia que Paulo entrasse em qualquer lugar dentro do Império Romano. Isso foi o que a gente acha de uma dominação bruta e cruel, era ao mesmo tempo, como falei, o do objetivo de tudo isso aqui, que é Deus está preparando o palco. Deus está preparando o cenário. Essa brutalidade, essa força com que Roma dominava o seu império, as suas cidades, trouxe um negócio chamado de Pax Romana, ou a paz universal. Havia paz no império, as guerras tinham cessado. Roma garantia essa paz com muita força, mas garantia. Portanto, era fácil andar pelo império, porque não havia violência, não havia criminalidade, não havia, os mares não eram mais atormentados por piratas. Roma garantiu isso. Paulo viajou demais de navio e demais pelas estradas para levar o evangelho. Deus foi garantindo por um povo pagão, por hábitos pagãos, a garantia de que o evangelho de Cristo fosse rapidamente propagado depois. A importância das cidades, porque onde havia uma cidade, haveria uma sinagoga. As cidades eram facilmente intercortadas por estradas muito bem pavimentadas, e você tinha dentro do núcleo urbano toda a solução para a vida da sociedade, e o cristianismo foi difundido essencialmente no início nos meios urbanos, dentro das cidades. Vamos adiantar para mim, Bruna? Vai para mim no 36, por favor. Eu quero pular para cá, falar sobre 36, não, acho que é o 30, o anterior, os fariseus. Isso. Por que eu pulei para cá? Porque dentro dessa dominação estrangeira, dentro dessa subjugação cultural que houve sobre os povos, os judeus tiveram ali tomando alguns partidos, tá? O que isso significava? Que o reino vindouro viria e significaria libertação. Os fiéis de Israel ainda estavam esperançosos. Haveria a vinda de um Messias ou um Salvador. Então todos concordavam com isso. Só tinha uma coisa que não havia concordância dentro desse povo. Como isso ia acontecer, de que forma isso ia acontecer. Então isso havia muita discordância. Tá? E de certa forma estão esperando até hoje. Então os fariseus eram um grupo de judeus nacionalistas e conservadores, que se tornaram bastante influentes nos tempos de Jesus. Aliás, Jesus não perdia a oportunidade de estar onde os fariseus estavam. Jesus não era um revolucionário, mas que ele provocava esse povo, ele provocava. O bicho era macho. Como tivesse meu amigo Paraíba aqui, o Gilber já ia dizer, o bicho era caba-macho mesmo, né? Só na peixeira, o bicho era feroz, certo? O bicho era feroz mesmo. E ele ia demais atrás desse povo que era extremamente obediente à Torá, mas que atormentou o povo, criando regras em cima de regras, em cima de regras, a ponto de ser impossível viver. Você era atormentado pelo aquilo que era para te abençoar. Depois teve os essênios, que também surgiram dessa revolta lá dos macabeus, que optaram por um caminho de isolamento, foram para as montanhas. Os eremitas foram viver lá longe, fora de tudo isso. De certa forma, a gente tem um povo hoje em dia que se chama Quakers, né? Que se isolam também e tem aquela rotina de vida, aquela estrutura de vida muito fechada. Hamish,
Amish, muito bem. Depois também o crescimento aí dos saduceus e sacerdotes, em que na verdade virou um partido político, uma força política muito forte dentro de Israel. Bom, passa para mim para o 40, Bruno. Peguei essa frase de um livro chamado Período Interbíblico, desse Enéas Tonini, já é falecido esse autor. Você conheceu? No silêncio desesperador desses 400 anos, o Senhor deixou que os esforços dos homens na resolução dos problemas espirituais falhassem, que a filosofia se desmoronasse, que o poder material enfadasse as almas, que a imoralidade religiosa desiludisse a todos, mesmo os corações mais ímpios, que a corrupção campeasse e atingisse as raias da depravação, mostrando assim ao homem a inutilidade de tais sistemas e instituições. Deus mostrou no período interbíblico, quem está no comando sou eu. Nós somos atores, como eu falei, atuantes nessa peça. Mas nós não escrevemos o roteiro, apesar das nossas ações. Nada faz com que o roteiro de Deus se cumpra. Então Deus está movimentando durante todos esses 400 anos o mundo para um ápice, para o próximo ato que nós veremos na semana que vem, onde o nível da professora vai subir bem, tá? Seja de qualidade, seja de beleza. A Ciomara vai estar aqui na semana que vem. Tá? Então, não, eu posso ser suspeito, mas a realidade é realidade, Ciomara. O Valdir está aqui dizendo, todos concordam plenamente. Vocês vão ser falsos em concordar, tá? Por favor. Gente, nos 400 anos do período interbíblico, não foram anos de silêncio de Deus, mas foi do Senhor falando através da preparação do mundo para os demais atos do seu plano de redenção. Houveram transformações no judaísmo durante esse período. Ele passou por muitas mudanças no domínio persa, grego, romano, que foram moldando a religião, a cultura, que eram presentes nos tempos de Jesus. Foram surgindo seitas judaicas, grupos como fariseus, saduceus, essênios, com suas origens e influências no contexto religioso da época. Houve uma preparação para a vinda do Messias. O Messias que Deus havia prometido, que não era e nem é ainda o Messias fraco, sofredor, que morreu numa cruz que os judeus ainda estão esperando. Mas nós cremos nesse Messias que veio com um evangelho aparentemente paradoxal, onde a morte na cruz nos trouxe vida. Mas o mundo teve que ser aplainado, teve que ser preparado para que isso acontecesse e a mensagem que Deus tinha para o mundo alcançasse não só judeus, mas todo o mundo e chegasse em nós nos dias de hoje. Cerca de 500 mil de pessoas viviam em Israel e talvez outros 3 milhões espalhados pelo Império Romano. Isso foi outra coisa que favoreceu muito a propagação do Evangelho. A maioria ansiava pelo dia em que Deus voltaria para redimir o seu povo de seus opressores pagãos. E foi nesse contexto de fervorosa expectativa que um jovem de Nazaré, filho de um carpinteiro, anunciaria que o reino de Deus que Israel esperava, de uma forma muito diferente, ele já havia chegado e estava agora mesmo presente no meio deles. É esse reino que nós vivemos já, mas ainda não, como a gente fala em teologia. Esse reino que nós já vivemos e que Deus preparou para vivermos, para que chegasse até nós, para que nós continuássemos essa missão de levar esta mensagem, porque a obra é Ele que faz, o terreno é Ele que prepara, o resultado é para a glória dEle. Tá bom? Obrigado pela atenção aí. Era isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, por favor.
Glória a Deus pela sua vida, Marcelo. Obrigado. Pessoal, algum comentário? Algum corajoso aqui se voluntaria para fazer uma pergunta, uma colocação? O Eduardo não está aí hoje. Não Eduardo tem não. pergunta. Uma pergunta. Ana. Obrigada. O que você acredita que a gente pode trazer de aplicação ou de inspiração sobre esse período para a nossa vida hoje? Assim, alertas, coisas que possam ser um pouco mais práticas. Obrigada. Como eu acho que eu falei em um determinado momento, é muito fácil para nós sermos presos à religiosidade, sermos presos à prática, sermos presos a botar uma roupa bonitinha, vir para a igreja no domingo, sentar no banco, levantar na hora certa, cantar a música do jeito certo, falar os versículos certos na hora certa. Deus age, acho que através de tudo isso também, mas nós somos ainda muito amarrados à religiosidade, mesmo que a gente abra o livro de Gálatas e veja um povo extremamente tendendo a ser religioso e não livre. Para quê? Olha, eu sou livre dessa escravidão de viver por formas e simplesmente eu vivo para a graça de Deus. Quero levar o Evangelho. Como eu falei, nós somos, como evangélicos no Brasil, estou falando igreja batista, presbiteriana, igrejas reformadas, igrejas históricas, muito influenciados pelo catolicismo. E o catolicismo, ele é de forma. Eu vou à missa sagradamente todas as semanas, eu participo tomo a hóstia todas as semanas, e isso para mim é um sacramento que eu preciso fazer isso para a minha vida. Eu estou obedecendo a Deus simplesmente fazendo isso. Tem alguma coisa errada com essa sacralidade? Não. Mas a questão é que nós somos esperançosos, achando que eu vou fazer algo bom, que eu vou viver uma vida legal, que eu vou fazer tudo de bem para os outros, e isso vai voltar para mim com algum benefício. E isso não é a vida cristã, isso não é evangelho. O evangelho é eu morro para mim mesmo, para que a palavra dele, para que Cristo reine, para que esse evangelho alcance novas vidas. Talvez a gente viva mais de ler e falar do que de prática, do que de viver isso na prática. Então eu comecei a aula de hoje falando como é bom estar aqui no meio de gente linda e cheirosa. Porque é isso mesmo. Nós somos um povo diferente, transformado. E é isso que nos faz lindos e cheirosos. A Tânia, por exemplo, agora não vai achar que eu estou cheiroso. Mas ela pode dizer assim, pô, mesmo mal cheiroso como você está, você é um cara cheiroso, você é um cara legal. Entendeu? Porque exatamente nós temos o perfume de Jesus. Eu acho que isso faltou muito para o judeu dessa época, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Assim como muitas vezes nós hoje não entendemos, porque a gente pega a história bíblica de uma forma muito desconexa às vezes. E a gente precisa entender a linearidade dessa história toda. E que nós somos aquele Adão e Eva lá no paraíso, nós somos o povo lá com Abraão no deserto, nós somos o povo que saiu para o Êxodo, nós somos essas mesmas pessoas. Não sei se eu respondi um pouco. Certo, Ana. Pessoal, Deus abençoe a todos. Em 20 minutos nós começamos o nosso culto.